you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. E a gente retorna aqui o nosso bate-papo com o dermatologista Frank Bobato, falando especialmente sobre o Dezembro Laranja, um mês dedicado aí à conscientização de cuidados com a pele, de prevenção do câncer de pele. Frank, a gente estava falando aí no bloco anterior sobre os problemas mais graves, né, o câncer de pele, a gente estava falando do melanoma, que é o grande vilão, e eu aproveito aqui para perguntar para você o seguinte, no programa passado, falando sobre o Novembro Azul, estava conversando com o Dr. Bruno, urologista, e comentando que o câncer de próstata em si, a pessoa não morre disso, ela morre com isso, né, porque o grande problema é ele invadir outros órgãos. No caso do câncer de pele, do melanoma, é a mesma coisa. Com certeza. É a migração dele, a metástase. E ele é um câncer, considerado um câncer imunológico. Tem relatos de pacientes que tiveram recidivas depois de mais de 10 anos, né? 20 anos, às vezes tem relatos de casos que teve, do nada, simplesmente, aquele tumor retorna, sem uma explicação lógica. Por quê? Geralmente tem uma situação de um trauma, de um estresse maior e que acaba mexendo com o sistema imunológico de defesa e aquele tumor acaba voltando. Né? E ele é muito agressivo, né? O melanoma é considerado agressivo, né? Agressivo, é um dos mais agressivos que nós temos. Então, por isso o diagnóstico precoce é fundamental. E graças a Deus nós temos hoje, com um arsenal de diagnóstico e de terapêutica também, cada vez feito esse diagnóstico mais precoce. Então você consegue fazer a retirada de lesões que nós chamamos de in situ, que é na fase inicial, que você simplesmente retira como se fosse uma pinta e você salvou a vida do paciente. Então isso realmente é muito gratificante. Né? E naqueles casos que a gente estava falando das múltiplas pintas, hoje nós temos até exames que nós fazemos um mapeamento digital. Então você faz uma fotografia e faz o mapeamento de todas aquelas lesões. E uma vez por ano você repete, ver se teve alguma mudança, se teve alguma alteração nessas pintas. Então você consegue, muitas vezes, mínima alteração você já observar. Aqui, bacana, quer dizer, aí daqui a pouco ele já vira uma rotina, como é a mamografia, como é o exame de próstata, por exemplo, quer dizer, ele já está virando uma rotina de acompanhamento. Ainda não está tão difundido, porque realmente os valores ainda são muito altos, ainda não está difundido nos convênios, mas é uma tendência que cada vez mais nós temos esse tipo de tratamento, de diagnóstico também na nossa rotina diária. Mas aí a gente estava falando no bloco anterior ainda nesse assunto do câncer de pele, que é a doença mais grave. Nem todo câncer de pele é melanoma. Você falou que tem de 2 tipos. O não melanoma, aí ele é menos grave, menos agressivo, menos violento. Então, nós primeiro falamos do melanoma, que felizmente é a minoria. Ah, tá. Né? São os mais agressivos, mas são a minoria. O grupo não melanoma tem 2 tipos principais de tumores. O carcinoma basocelular, que é a grande maioria das lesões, e o carcinoma espinocelular. Os 2, né, eles basicamente vão formar lesões que formam um pequeno carocinho avermelhado, ou uma casquinha que vai evoluindo, formando uma ferida, que começa a sangrar facilmente. Então, a história clássica, ou é um carocinho avermelhado que começa a sangrar e fazer ferida, ou uma casquinha que começa a engrossar e fazer uma feridinha e que não cicatriza. E o paciente vai passando aquela pomada, e aquilo só vai aumentando e não cicatriza. E aí, quando chega a um determinado tamanho, que não está sangrando muito, até muitas vezes com um cheiro mais forte de infecção, aí o paciente procura. Então, também a orientação é quanto mais precoce, né, você já procurar, você consegue muitas vezes o tratamento como se fosse uma retirada de uma pinta, com mínimas consequências estéticas, né, sequelas estéticas. E, por outro lado, né, nesses casos que demora para você diagnosticar, pode atingir grandes áreas, né? Ele não tem, o basocelular e o espinocelular, ele não tem uma agressividade à distância muito grande. São raros os casos que vão fazer metástase. Mas, por outro lado, eles têm uma agressividade local. E vão crescendo e vão destruindo todo aquele tecido ao redor dele. Então, quanto mais precoce, maior a chance de cura, né, com um procedimento mais simples.
Quanto mais demorado, maior é a lesão, maior é a cirurgia e, consequentemente, maior a cicatriz que pode deixar nesses pacientes. Principalmente porque o rosto é a grande maioria dos casos. Ah, tá. E esse aí, ele é dependente do sol, no caso. Esse é aí que o sol é o vilão. Esses são os dois tipos, realmente, que o sol é o principal fator causador. E aí, pessoal que está aí, como você falou, ali com uma feridinha, com um machucadinho, com uma verruga que não cicatriza, aquele negócio, quanto tempo, mais ou menos, assim, para ser um sinal de alerta? Uma semana, 5 dias, 10 dias? Mais ou menos, assim, linhas gerais, para que ele fique alerta de que aquilo devia cicatrizar. Então, uma ferida que ficou lá 2, 3 semanas e não está cicatrizando, 1 mês no máximo, não cicatrizou, alguma coisa tem de errado. Né? Procura seu médico, seu dermatologista, especialista, para estar fazendo uma avaliação realmente se é uma ferida e por qualquer outra coisa, ou se pode ser já uma lesão de um câncer de pele inicial. Então, quanto mais precoce também, melhor o diagnóstico, melhor o tratamento e principalmente as cicatrizes vão ser muito menores. Ah, bom, isso com certeza, né? Sempre a manutenção preventiva aí é o melhor negócio, né? E hoje nós temos também claro que sempre os tratamentos melhoram, né? E a preocupação na reconstrução, né, tem uma visão muito mais voltada para o lado estético. Então, a primeira coisa é essa retirada. Você tem que tirar a lesão por completo, né? Você tenta sempre fazer a retirada completa, com as margens livres, para você dar um diagnóstico que, ó, esse está resolvido, não volta mais. E aí, terminou a retirada, você vai pensar na reconstrução. Né? Que a nossa visão hoje é uma visão muito mais voltada à estética. Né? Você tira, mas você tem que ter aquela preocupação de como o paciente vai ficar depois. Reconstruir de uma maneira que não fique tão inestética aquela cicatriz. Né? Então, essa é uma visão que tem mudado também. A gente via antigamente, essa preocupação não era tão grande, e hoje tem tido uma preocupação muito maior nesse lado estético. E essa questão do tratamento aí, da abordagem do câncer de pele, pelo que eu estou conversando com você, ele é predominantemente cirúrgico, ele não entra muito em jogo aí opções como rádio, quimioterapia, ou tem também, eles são complementares? Também são importantes, são complementares, né? Principalmente naqueles casos em que você ou não consegue tirar a lesão totalmente, né? Um caso mais avançado, que ela está invadindo mais profundamente, você não consegue tirar toda numa primeira cirurgia, ou naqueles casos em que você retira e vem lá uma margem ainda comprometida, né? Você olha, ainda fica um pedacinho que lá para frente vai voltar. Aí a radioterapia é um tratamento que é muito usado ainda, né? Mas principalmente a radioterapia. Com relação ao melanoma, aí tem outros tratamentos que são importantes também, principalmente nos casos avançados. A quimioterapia, a imunoterapia, né? São tratamentos cada vez melhores hoje, com novos medicamentos que estão melhorando muito a sobrevida e até, em muitos casos, até de cura nos pacientes até com melanoma mais avançado. Quanto mais a tecnologia evoluir aí, melhor para todo mundo, né? Com certeza. E os cânceres de pele, o melanoma, como não tem essa dependência tanto do sol, não tem uma área de predominância, assim, no corpo, diferente dos outros tipos que aí preferem o rosto. As áreas expostas, né? Então, rosto, mãos, tronco, costas, rosto, são as áreas típicas realmente do baso e do espino celular. O melanoma não tem, pode dar na palma das mãos, nos pés, couro cabeludo, qualquer área não exposta ele pode aparecer. E às vezes você tem surpresas em áreas que realmente nem a pessoa sabia que tinha uma pinta ali. Exatamente. E vai diagnosticar procurando um foco primário, que às vezes acha a metástase primeiro e depois da onde que surgiu vai procurar essa lesão primária. Porque se você tem no couro cabeludo ou atrás da orelha, por exemplo, é uma região que você dificilmente você vai ter contato visual, né? É difícil, muitas vezes é difícil. Inimigo bem insidioso esse. São bem traiçoeiros. Esse é danadinho, né? Que a gente falou aí de todas essas ações que estão permitindo a cura cada vez maior e diagnóstico precoce e tal. Agora, o ideal é que a gente possa nem chegar lá, né? O que a gente pode cuidar da pele? Quais são as principais medidas aí para tratar bem da pele?
Então, os principais cuidados realmente são as medidas fotoprotetoras. A primeira e principal seria o uso diário, né, dos cremes à base de protetor solar, que vão fazer aquele efeito de proteção na nossa pele, que deve ser repassado, né, 2, 3 vezes durante o nosso dia. E nos períodos aí de praia, piscina, rio, aí de 2 em 2 horas deve ser repassado, principalmente se entrar na água, mesmo que o rótulo fale que é resistente à água, o ideal é que repasse, né, principalmente nas crianças. Além do creme para passar, nós temos hoje também algumas medicações, né, suplementos que você também ingere e que faz um efeito de fotoproteção oral. Então, isso pode ser conversado com o seu dermatologista para você fazer uso dessas medicações. Também nós temos as medidas mecânicas, né? As barracas, o chapéu, boné, tudo isso, sombrinhas, tudo isso vão ajudar também a prevenir. E nós temos roupas hoje com tecidos especiais que também acabam ajudando, fazendo uma reflexão da radiação e também prevenindo, principalmente crianças, né, que têm uma exposição um pouco maior, então eles protegem bastante esse tipo de tecido. Então, basicamente, são essas medidas. Além de uma boa hidratação, de uma boa alimentação, né, são cuidados sempre muito bem-vindos. E essa questão do protetor solar, nós temos aí o fator até 60, 70, e daí nós temos a formulação em loção ou em creme ou mais em spray e tal. Tanto faz aí, qual o fator ideal e qual a fórmula melhor? Então, isso deve ser conversado com o seu dermatologista para avaliar, primeiro, o seu tipo de pele. Se você já tem alguma lesão pré-neoplásica, já tem uma predisposição, para ver qual o fator que você vai usar. De preferência, nós sempre orientamos, você deve ter um filtro, um creme que proteja com a radiação UVA e UVB. Né? Esses números, 30, se referem basicamente à radiação UVB. Então, quando em relação ao UVA, nós temos lá UVA+, moderado, intenso, tem no rótulo também indicando essa proteção. Então, sempre deve ter as duas radiações no rótulo indicando para você usar. Tá? E o tipo, loção, creme, gel, depende realmente de cada pessoa, né? Uma pessoa que tem uma pele mais oleosa, né, nós não vamos poder usar um creme que seja tão oleoso. Usar um gel, uma loção oil free, um creme oil free, que não fique tão oleoso. Então, nós temos hoje vários tipos de produtos, né? A indústria tem realmente revolucionado com esses produtos e tem para todo o gosto, não tem desculpa para não usar. Tá certo, Frank, muito obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, pela tua paciência e pela tua simpatia em passar essas orientações para o pessoal. E claro que eu vou continuar te explorando aí, porque o pessoal sempre quer saber novidades. Obrigado mais uma vez, Ana, e estamos sempre à disposição. Foi um prazer mais uma vez. Obrigada. No próximo bloco, a gente continua falando de tendências. A gente falou que a principal tendência é cuidar da saúde. Agora nós vamos saber, com a saúde em dia, como é que a gente faz aí para potencializar a beleza de cada um. É um instante só, eu já volto. Não saia daí.